Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. Hoje nós temos um convidado que é super importante para o setor bancário e vai poder esclarecer bastante movimentos que estão acontecendo hoje para o mercado financeiro. Eu hoje recebo Leandro Villain, que é diretor de inovação, produtos e serviços da Febraban. E está, vamos dizer, no olho do furacão nesse momento que a gente está tendo tanta transformação no mercado financeiro, as fintechs estão com força total, né? A consolidação do mercado em poucos bancos, de uma certa forma, sendo bastante questionada, e, por outro lado, o lançamento do Pix, que é a última novidade, e a gente vai conversar tudo isso hoje com o Leandro e vai ser um grande papo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Leandro, seja muito bem-vindo. Há muito tempo a gente não se fala. Leandro é um grande amigo de mercado financeiro, a gente já se cruzou muito por aí, já fez projeto junto, temos uma estrada. E muito bacana ter você aqui com a gente no nosso programa, uma honra. E ainda agora que você... Agora não, que você já está há um tempo nessa função desafiadora, né? De ser diretor de inovação na Febraban. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio para a gente começar a situar o público que está nos ouvindo. Olá, Flávia, obrigado aí pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui com vocês, aqui no Diz. É um prazer enorme ter essa oportunidade. Há muito tempo já que a gente não conversa, mas sempre, todas as vezes que a gente volta a se encontrar, é um grande prazer. Bom, os desafios na área de inovação de uma estrutura tão grande quanto a Febraban, significativamente, é um desafio, né? E especialmente no momento em que, de uma maneira geral, a sociedade experimenta muitas novidades na parte de tecnologia, né? Acho que junta aqui quase que uma equação perfeita de vários movimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Se de um lado a gente tem a tecnologia cada vez mais à disposição, com novas funcionalidades, né? Barateamento da tecnologia, e você tem junto a isso, você tem funcionalidades cada vez mais eficientes, né? Como, por exemplo, a tokenização, a biometria, câmeras fotográficas, o processo de migração do internet banking para o mobile, para o celular. Então, isso, de um lado, é um pedaço da equação, né, cada vez mais rápido, né? Você tem um movimento que há 10, 20 anos atrás era um movimento mais lento de entrada de novas tecnologias, hoje é muito mais rápido e os versionamentos cada vez mais eficientes. E, de outro lado, outra parte da equação é o consumidor, né? O brasileiro, que eu acho isso uma característica interessante do Brasil. O brasileiro, ele é que a gente chama aqui de um early adopter, né? Ele adota muito rapidamente qualquer nova tecnologia. O brasileiro, de uma maneira geral, ele é um entusiasta com tecnologia. Não é à toa que o Brasil é um dos maiores países do mundo na questão de mídias sociais. Todo mundo aqui tem as diversas contas em quase todas as mídias sociais, né? E transita muito bem disso. Então, não há, assim, do processo de digitalização do brasileiro, é interessante a gente observar que não há resistência a novas tecnologias, a novas ofertas de valor. Então, isso é um momento muito interessante que a gente está vivendo, e é um enorme desafio, porque, de novo, juntando essas duas partes da equação, surgem oportunidades e casos de uso para todas as frentes, que cabe aqui a gente aqui. É um grande desafio de escolher qual é a maior prioridade nesse momento, né? Leandro, assim, a gente sabe o poder que os bancos têm, né? O grande volume de recurso e manobra que eles têm para poder se atualizar e, enfim, incorporar todas essas novidades que surgem, o quanto alguns bancos vêm fazendo um movimento de presença constante, também ligado ao ambiente de startups, né? Trazendo esse mundo para perto, o que eu acho bastante salutar até, né? E, assim,
como que você acha que vai ser num curto prazo? Você acha que há espaço ainda para novas fintechs? Eu estava vendo ontem um gráfico que saiu recente do status americano de startups, estava olhando lá na CB Insights, 250 fintechs que estão fazendo a diferença lá nos Estados Unidos. Depois olhei, tinham 90 fintechs, não sei quantas fintechs que estão repensando o mercado financeiro na Europa. E aqui eu sei que o movimento está bem grande, mas enfim, eu fiquei pensando, será que nesse nosso mercado a gente vai ter espaço para um volume tão grande assim, né, de fintechs ativas? Como é que você vê isso? Você acha que vai consolidar, que os bancos vão comprar? Não, Flávia, sem dúvida nenhuma, acho que ainda tem espaço, né? Tem espaço para todos, acho que o mercado, a Febraban nós sempre nos posicionamos defendendo a competição no setor, e eu acho que a competição ela é sempre saudável, a competição ela sempre acaba trazendo benefícios para o consumidor, desde que, e isso é uma coisa sempre muito importante que nós nos posicionamos, que as regras sejam válidas, sejam as mesmas para todos, né? Não é porque se for banco, ele é uma regra, se for fintech é outra. A regra tem que ser igual para todos, para que você possa ter uma isonomia no atendimento bancário. Agora, eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem espaço, ainda tem muito espaço. É natural que vai acontecer uma consolidação. O Brasil, isso não só para o setor bancário, mas acho que todos os setores aqui no Brasil, é um país que ele acaba requerendo muito a escalabilidade das operações. Isso eu estou falando aqui na indústria alimentícia, na indústria de agronegócio, na indústria de logística e na indústria bancária também não é diferente, na indústria financeira também não é diferente. A escalabilidade, você ter escala hoje, você acaba ganhando muito mais eficiência, é natural, é um processo em que o Brasil aqui, as companhias, você tem que, é um primeiro momento difícil de você romper, que é a entrada no novo mercado, mas em determinado momento, quando você começa a ganhar escala, você começa realmente a ter uma vantagem competitiva muito significativa. Portanto, é absolutamente natural que haja alguma consolidação do setor das fintechs. Isso já vem ocorrendo. Aliás, hoje pela manhã observamos aí o anúncio oficial aí da aquisição do Nubank. Aliás, quase todos os dias a gente tem observado aquisições e fusões de negócios entre novos entrantes, entre novos participantes do mercado, e é um processo natural, que vão acontecer entre fintechs e vão acontecer entre bancos e fintechs. Então, esse é um processo que ainda vai decorrer aí bastante tempo. Os investimentos, de um lado, obviamente, os investimentos estarão à disposição. Só para te dar um número, o setor bancário, ele historicamente, o setor bancário, especialmente aqui no Brasil, é um setor que demanda muita tecnologia. A gente, às vezes, é muito crítico com o Brasil, nós somos muito críticos com nós mesmos, mas quando a gente para pensar um pouco e faz um pouco, a gente retroage um pouco aos anos, o setor bancário ele sempre foi historicamente um setor na vanguarda dos investimentos de tecnologia. Então, o Brasil, por exemplo, tem uma das melhores ATMs do mundo. Hoje você vai no ATM, você paga a sua conta, você saca, você vê extrato, você compra até crédito de celular, você faz várias transações. Dependendo do tipo de ATM, você faz mais de 50 transações no ATM, muito melhor do que lá fora. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a botar chip nos cartões de crédito, colocar chip eletrônico, né? Nós fomos um dos primeiros países do mundo a usar processos de biometria. Temos quase 60 milhões de clientes hoje que têm dados biométricos coletados e utilizando. O Brasil é um dos países, hoje a gente tem quase 70% das operações bancárias sendo realizadas através de meios eletrônicos, seja por internet, seja através do celular. Então, quando você olha, o Brasil realmente ele tem uma capacidade de investimento muito grande. O setor bancário, historicamente, sempre foi muito agressivo nos investimentos em tecnologia. Os números que a gente tem, no ano passado, historicamente, o setor bancário investe alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais por ano em tecnologia.
Bastante, é bem significativo. É o segundo setor que mais investe em tecnologia, só perde para os governos, estadual, federal e municipal juntos. Gasta um pouquinho mais, investe em algum em torno de 22 a 24 bilhões. O setor bancário vem logo atrás, com 20 bilhões. Em 2019, a gente observou um certo salto nesse investimento. A gente observou, ele saiu de um histórico de 20 bilhões para alguma coisa em torno de 24,5 bilhões no ano de 2019. E olha que nós estamos falando aqui antes da pandemia. Agora, após a pandemia, em 2020, possivelmente esse número, eu tenho uma expectativa que esse número possa ser ainda maior. Agora, foi graças a esse investimento que, apesar de todos os problemas com a pandemia, enfim, com todo o problema de lockdown, todo o problema de quarentena, etc., etc., ninguém deixou de fazer transações financeiras. Né? Acho que teve muito pelo contrário. O que a gente observou aqui foi um incremento das operações financeiras por meios remotos, por meio de celular. Desde o dia 20 de março, a gente observou um aumento na ordem de 35% na quantidade de transações eletrônicas. Tem um salto significativo e as pesquisas mostram que em todas as classes sociais, todas as faixas de idade, independentemente de região. Então, isso foi um efeito que aconteceu geral. E esse é um cliente que, quando vai para o transacional eletrônico, dificilmente ele vai voltar, né? A conveniência é tão grande que é difícil ele voltar depois para o canal analógico. Eu acho que era aquele cara que estava resistindo até agora, né? Assim, exatamente. Uma vez que experimenta, ele é picado pela tecnologia e vai embora. Não precisa mais, não precisa mais de nenhum empurrão, ele vai sozinho. Leandro, até estava aqui lembrando naquela época que a gente trabalhou bem próximo, que tinha uma questão de bancarização forte, né? Tinha uma preocupação em aumentar a nossa capacidade de bancarização. E tinham muitos movimentos no varejo nesse sentido, banco postal, algumas coisas assim que estavam acontecendo. Mas a gente não efetivamente fez isso de uma forma ampla, né? A gente continua vivendo esse problema da desbancarização e que é vamos dizer assim, um certo atraso para o país, né? Para você poder evoluir a economia de uma forma mais consistente. E aí eu queria te perguntar o seguinte, essa novidade do Pix, fala um pouco para a gente se isso finalmente vai ajudar no processo de bancarização, como é que você vê isso? Explica para a gente. Vamos lá, acho que o processo de Pix era um processo que a gente já vinha estudando desde 2013. Obviamente que naquele momento haviam muitas dúvidas, a tecnologia ainda não estava completamente consolidada. Uma das primeiras dúvidas que você tinha naquele momento, até ali por volta de 2015, 2017, mais ou menos, uma das grandes dúvidas que a gente tinha, por exemplo, se deveríamos usar o blockchain. Né? Então, são decisões que você tem que tomar naquele momento e que são decisões que você toma com a tecnologia disponível naquele momento que você não tem muita certeza, mas você tem absoluta necessidade de construir alguma coisa que possa se perpetuar pelos próximos 20 anos. Então, são decisões muito difíceis. Né? Ali em 2017, a gente pensava ali se blockchain deveria ser utilizado ou não, ou se seria simplesmente uma boa solução para um problema que eu não tinha. Né? Acabou se optando por um outro caminho, e obviamente também que acho que a consolidação da própria rotina, da cultura nossa do dia a dia, ela também mudou. Né? A gente passou a ser muito mais usuário de mensagens eletrônicas, passamos a ser muito mais usuário, agora depois do dia 20 de março, então passamos a ser usuários contumazes aqui de comunicação eletrônica, né, mas comunicação presencial, mas mensagens eletrônicas agora faz parte do nosso dia a dia, né, a troca de arquivos, imagens, coisas muito mais visuais, então todo mundo passou a ser mais instantâneo. Nós já temos mensagens instantâneas, temos notícias instantâneas, temos vídeos instantâneos e, por que não, pagamentos instantâneos. Então, eu acho que aqui o Pix veio como uma consolidação da necessidade que a própria sociedade já estava precisando. É importante também lembrar que, obviamente, o Brasil já tinha uma certa experiência, a gente já tem uma certa experiência com as próprias transferências eletrônicas, com a TED. O sistema de pagamentos brasileiro foi um dos primeiros no mundo, né, lançado lá no final da década de 90, e o Pix, então, veio um pouco para consolidar
essa questão dos pagamentos instantâneos. Aí nós estamos falando aqui de pagamentos realmente instantâneos, pagamento a nossa expectativa é que sejam pagamentos que sejam processados aí e confirmados em menos de 10 segundos. Então, quando nós começamos a tratar de todo o projeto, eu só tinha uma certeza. Eu falei, olha, na minha cabeça a gente tem que construir aqui um processo que seja mais rápido do que o cliente abrir a carteira e pegar dinheiro, né? Então, qualquer coisa que seja mais lento do que o ato dele, do que os poucos segundos, né, de abrir a carteira, pegar o dinheiro, dar um dinheiro e receber o troco e conferir, qualquer coisa que seja mais lenta do que isso, vai tender a ter pouca adesão. Então, nós montamos um processo. Obviamente, o Banco Central liderou esse projeto. Nós demos todo o apoio, nós demos suporte técnico, apoio nas questões relacionadas à segurança, e estamos vendo com bons olhos. Acho que o Pix realmente ele vem para agregar valor aí na vida do consumidor, no dia a dia, né? E esperamos estar com tudo funcionando aí no dia 16 de novembro, já está funcionando em plena utilização. Aí, ao longo do tempo, depois em 2021, aumentando a adesão ao longo do tempo. Você acha que de início, assim, a gente vai ganhar, num primeiro momento, agilidade nas operações que já eram, vamos dizer, estabelecidas como digitais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aqui, não vai ter ainda vamos dizer assim, é como se fosse um primeiro momento, só para ver se eu entendi bem, um primeiro momento de consolidação, de agilidade, né, instantaneidade, como você falou, nas transações que já acontecem hoje, né, que já estão aí no mercado, e que aí depois essa plataforma ela vai servir como um espaço para novas ideias e implementação de novos serviços, e aí sim, talvez uma inclusão maior, né, para o setor bancário. Sem dúvida, Flávia. Aqui, o que a gente está... Eu vou te contar situações reais, uma situação real que ocorre, né? Então, a logística de distribuição de numerário no Brasil, a logística de distribuição de dinheiro, né? Desde o momento que o dinheiro sai lá da Casa da Moeda, aí no Rio de Janeiro, até... né, ele vai para o Banco Central, depois é distribuído para os centros de distribuição e por aí vai. Então, essa é uma logística extremamente complexa. É uma logística, quase que uma logística de guerra. O sistema financeiro, eu tenho um trabalho aqui que foi datado de 2014, mas não deve ser muito diferente disso. A gente identificou que por ano gasta-se alguma coisa em torno de, só do lado dos bancos, sem a questão de segurança, só com a distribuição, gasta-se hoje para distribuir dinheiro 10 bilhões de reais por ano. Né? Existe um estudo do Banco Central já mais recente, de 2016, que fala que entre a distribuição, segurança e a fabricação das notas, propriamente dito, gasta-se 90 bilhões por ano com isso. Então, isso é um custo para a sociedade. Então, a gente tem regiões, por exemplo, que são em lugares muito afastados, são municípios muito afastados, então você chega lá numa determinados municípios, por exemplo, na data da folha de pagamento da prefeitura, e prefeitura normalmente é a âncora de alguns dos municípios, então você tem que abastecer um carro forte numa determinada base centralizadora, encher aquele carro forte de dinheiro, leva até o município, né, abastece as agências bancárias processam as folhas de pagamento das empresas e às vezes do próprio município ali. Na sequência, as pessoas vão à agência bancária, as pessoas físicas sacam o dinheiro, vão no comércio, compram, fazem as suas compras ou pagam lá o seu caderninho, suas dívidas e movimento de dinheiro da economia. No dia seguinte, o comércio volta na agência bancária, deposita o mesmo dinheiro, a gente abastece o mesmo carro forte e roda de volta mais 200 quilômetros de volta para a base, trazendo o mesmo dinheiro que levou. Então, isso é uma ineficiência brutal que funcionou durante muitos anos, mas hoje, com o advento de tecnologia, com penetração, a gente espera que problemas como esse possam ser reduzidos. E dos 90 bilhões de reais que se gastam por ano com numerário no Brasil, claro que não vai se zerar, não vai virar zero, mas possa ter uma redução significativa desse custo, e isso é redução de custo para todo mundo, para a sociedade como um todo, para o Estado que fabrica dinheiro, que distribui, para os bancos, para a sociedade em geral. Então, a gente espera realmente conseguir aí trazer benefícios para a sociedade de uma maneira
de uma maneira geral. Claro que tem algumas limitações, né? A gente observa que, obviamente, a adoção dessas novas tecnologias provavelmente vão acontecer nos grandes centros urbanos, e aí você tem algumas questões que já estão melhorando muito, como a penetração, por exemplo, do 4G, é uma necessidade para você fazer transação nos celulares, né? Então, mas isso tem melhorado, a própria adoção de smartphone pela população, pelas pessoas, uso de biometria, mas isso vem melhorando e a gente acredita que já atingimos um ponto ótimo aí, que dá para sair com alguns produtos e vamos ter sucesso. Eu estou otimista. Eu estou na ansiedade, né, para ver como é que vai ser, porque eu tenho muita expectativa que ainda haja espaço, aí já não te perguntando, mas já dando a minha opinião, né, que é minha expectativa, de que ainda haja espaço para surgirem muitas fintechs em comunidades e, sabe, fintechs sociais que tenham realmente ali um papel de inclusão das pessoas para dentro desse mercado financeiro, né? Microcrédito, coisas desse tipo. É porque eu sou muito admiradora do Yunus, do Muhammad Yunus, né? Do Grameen Bank. Então, eu sonho que a gente ainda vai encontrar um modelo similar para o Brasil, para que todos possam ser microempreendedores, assim, sabe, desde a raiz, e a gente consiga mover essa mola econômica. Mas, assim, agora perguntando, né, assim, para você, Leandro, você acha que vai haver realmente esse espaço maior, ou a margem e o trabalho das fintechs, num primeiro momento, ele vai ficar, vamos dizer assim, comprometido com essa história do Pix? Não, em absoluto. Eu acho que eu vou ampliar o escopo da pergunta, tá, Flávia? Não só no Pix, mas eu acho que outras tecnologias estão surgindo. Então, é interessante essa história. A coisa eu diria que esse movimento das fintechs começou há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, começamos a falar de fintech, talvez um pouco mais, enfim. E era interessante porque no início, inclusive quando eu cheguei aqui na Febraban, se falava muito que as fintechs iriam competir diretamente com os bancos. Era isso, essa havia uma percepção geral, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem muito trabalho junto a em outros países, e era a mesma coisa. Você vai para a Europa, os Estados Unidos, dizia, há 5 anos atrás, as pessoas falavam, não, porque as fintechs vão ocupar um trabalho que os bancos não conseguem fazer. O que se mostrou a realidade nos últimos 5 anos foi uma história um pouco diferente, né? O que se mostrou é que as fintechs e os bancos, trabalhando coordenadamente, eles têm muito mais a agregar. E a prova disso foi o investimento. Várias dessas fintechs fizeram parcerias com os bancos, das mais diversas. Outras acabaram seguindo por caminhos próprios, mas as que seguiram por caminhos próprios também contrataram ou também fizeram acordo com outras fintechs também para ajudar. Então, o que eu diria aqui, eu acho que o meu recado para o Diz e para todos que estão nos escutando aqui para os empreendedores, né? Para os empreendedores, é que, olha, o setor bancário e o setor financeiro, independentemente se é banco, se é fintech, nesse momento, tem muito espaço para novas ideias, para novos projetos, novos produtos. Eu diria, olha, se você olhar, por exemplo, a quantidade de fintechs, a quantidade de empresas que surgiram com excelentes soluções, por exemplo, de uso de biometria, reconhecimento facial, Know Your Customer, né, de processo de abertura de conta, né, de identificação de documento para abertura de conta digital, segurança cibernética, analytics, agora com o advento, com a chegada do Open Banking, vai ter um espaço enorme para tratamento para a parte de tratamento de dados, analytics, para... Eu até ia te perguntar pelo Open Bank, você já antecipou? Já antecipou, dei o gancho aqui. Então, assim, só para concluir, aqui o banco, se de um lado o setor financeiro já consolidado, os incumbentes, tem uma enorme capacidade de investimento, distribuição, né, e governança e compliance. Obviamente, a gente trabalha dentro de um setor regulado, né, e atendimento às regulações, seja do Banco Central, seja regulações federais,
e as demais regulamentações, se de um lado a gente tem essa capacidade de analisar e colocar um bom produto no ar, as fintechs, de outro lado, têm uma enorme capacidade de prover boas soluções para os nossos problemas do dia a dia. E problemas não faltam, né? Oportunidades aqui não faltam, as operações são muito grandes. Então, nessas áreas que eu disse há pouco, né? Soluções boas, de segurança da informação, segurança de dados, de reconhecimento de biometria, reconhecimento facial, de análise e tratamento de dados. Análise e tratamento de dados vai se abrir um portal gigantesco. E agora com a Lei de Proteção de Dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados, a coisa vai ficar mais séria ainda, então vai... Exatamente. Então abre a oportunidade, assim, se eu sou empreendedor, estaria extremamente entusiasmado aqui e se preparando realmente. Agora, precisa realmente ter um caso de uso bastante pragmático para os problemas que a gente tem, né? Tá com a documentação toda em ordem, tá com uma empresa azeitada, arrumada, e boas ideias sempre serão super bem-vindas no nosso CIAB, lá, que acontece uma vez por ano. Nós, infelizmente, esse ano, em função da pandemia, fizemos virtual. Mas no próximo ano, seguramente, a gente vai, se Deus quiser, a gente vai fazer, vai voltar de novo ao ser presencial. São 23 mil pessoas que circulam lá no CIAB. É uma enorme oportunidade para mostrar. A gente tem lá um painel inteiro voltado para fintechs. Os bancos estão absolutamente ávidos aí para boas soluções de todas as naturezas. Tragam uma boa solução para um problema que a gente já tenha ou para um problema que a gente ainda nem conhece, nem sabe ainda que tem, que seguramente será super bem-vindo. Eu acho que o mercado financeiro, né, tem uma coisa assim que ele abre muita oportunidade, embora as pessoas, assim, eu costumo dizer o seguinte, que o mercado financeiro ele é muito competitivo, mas ao mesmo tempo troca muita informação. Tá aí a Febraban que não me deixa mentir, né? Os participantes são os bancos, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente que está no mercado está muito acostumado. Você vai contratar um fornecedor e aí você pergunta, você já tem algum banco na sua carteira de clientes? Aí o cara fica assim, como, né? Não é concorrente? Não, a gente se sente mais seguro, não sei, tem que ter um histórico. É um mercado assim muito... com propriedades muito peculiares, né? E aí, o que eu vejo é isso, é que, assim, para as empresas que estão surgindo agora, fintechs, ou mesmo outros tipos de empreendimento, né, que tratam de serviços ou produtos que possam ser incorporados pelos bancos, é uma grande oportunidade, porque o banco ele entende que é mais fácil ele comprar pronto, né? A não ser que o mercado tenha mudado radicalmente a cabeça, até onde eu vivenciei no dia a dia, comprar pronto é mais fácil do que eu pagar o custo da curva de aprendizagem desse negócio. Então, é um mercado que está sempre aberto para novas soluções, né? Apesar... Exatamente. Então, assim, deixar esse recado para os empreendedores que estão assistindo, eu acho importante. Não, agora... sem dúvida, sem dúvida. Não é uma questão de, às vezes, ser mais fácil, ser mais difícil, mas às vezes o que a gente chama aqui, muitas vezes é o que a gente chama aqui de time to market, né? Às vezes, claro que você tem equipes internas que estão aqui pensando em novas soluções, etc. Sim. Mas surge uma boa ideia que está pronta, é muito mais rápido, é uma questão de time to market, é uma questão de tempo, e você comprar uma solução pronta, incorpora a tua carteira, no dia seguinte você está na rua com o produto. Resultado. Antecipa o resultado. O banco, isso aí, se tem uma coisa que o banco sabe fazer bem, é fazer conta. Então a gente faz conta, diz, olha, é mais barato aqui, eu vou fazer uma aquisição do que fazer desenvolvimento interno, né, e ter toda a curva de aprendizado, sim. Nesse sentido que eu falo. Então, agora vamos ao Open Bank. Vamos lá. Nossa, tem tanta novidade, muita coisa acontecendo, né? Pois é. Então, fala pra gente, Leandro, sobre o Open Bank. O Open Banking, ele, na verdade, ele surgiu na Europa. A gente já vem estudando, nós aqui na Febraban, a gente já vem estudando o assunto desde 2016. E engraçado que eu lembro exatamente do dia em que uma consultoria me procurou, uma consultoria grande, e ele me explicou o que estava acontecendo, predominantemente no Reino Unido. Esse executivo me explicou, disse, olha, está acontecendo um negócio aqui, eu acho que vale a pena você olhar, me explicou por telefone.
Eu falei assim, olha, vem aqui tomar um café comigo. E aí tudo começou ali. Começamos em 2016 e imediatamente a primeira coisa, logo que a gente se deu conta do tamanho do projeto, né, nós entramos em contato. A primeira coisa, a gente foi lá em loco, eu organizei aqui uma ida com os principais bancos do setor bancário, eram uns 10 executivos. Nós fomos a Londres lá e tivemos uma oportunidade boa em duas ocasiões. Na verdade, fizemos isso em duas ocasiões. As duas nós tivemos uma oportunidade boa, porque uma delas a gente foi logo no início do projeto, em Londres, lá no Reino Unido, que foi mais tarde utilizado como padrão para o mercado brasileiro. E posteriormente, a gente, numa segunda ocasião, a gente esteve no ano passado, a gente voltou lá de novo. E sempre nessas rodadas eu acabo sempre conversando com as três partes. A gente vai lá conversar com o regulador britânico, então a turma lá de Londres já nos conhece, a gente vai lá bater um papo para ver como é que estão andando as coisas. O segundo grupo que a gente sempre conversa são com as fintechs. É importante conversar com as fintechs, dizendo e aí, o que mudou na tua vida, como é que está indo, coisas boas, coisas ruins. E a outra coisa são com os próprios bancos. A gente vai lá conversar com os nossos colegas de bancos incumbentes para dizer, e aí, tua vida está melhor, está pior, o que está aprendendo, o que é bom, o que é ruim. A gente mantém contato frequente. Além disso, já em 2018, a gente contratou uma consultoria internacional que está nos dando assessoria desde então, já há 3 anos praticamente, desde 2017. Já há 3 anos vem nos dando assessoria. E mais recentemente, aqui pela Febraban, nós montamos um grupo de trabalho, já estamos trabalhando nisso desde 2018. Esses 10 executivos, mais ou menos, a gente é um grupo um pouco maior, no final acabaram se incorporando a outros bancos, mas a gente tem mais ou menos aqui uma equipe grande que já vem estudando o assunto e sabendo exatamente quais são os pontos de atenção, onde tem que prestar atenção no caso do Open Banking. No meio do caminho, a gente acabou tendo aí a grata surpresa da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que estava em tramitação na Câmara e no Senado. Nós tivemos a oportunidade de participar durante toda a tramitação, então entendemos exatamente ali onde era as principais questões da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, acho que consolidou um movimento que esse foi global, né, o equivalente ao LGPD aqui no Brasil. Na Europa, nós tivemos o GDPR, que era um movimento similar, e isso também aconteceu também no resto do mundo, e consolidou uma perspectiva que eu acho que é muito importante, e isso muda significativamente a nossa relação com os clientes, né, de que o dono do dado é o cliente. E isso vale não só para o banco, né, isso não vale para banco, isso vale para todos os setores. Eu acho que o cliente que é dono das suas próprias informações, e como dono das suas próprias informações, ele faz com elas o que ele bem entende. Então, portanto, a LGPD consolida esse processo, né, você tem lá desde direito ao esquecimento, você tem direito à prestação de informações, você tem alguns direitos de consumidor, e na própria LGPD também falava já de transferência de dados. O Open Banking andou em paralelo, ele acabou andando mais rápido, já está aí já estamos praticamente às vésperas da fase 1, que entra em funcionamento já a partir de novembro, e vai ser um processo muito interessante, um processo de aprendizado para todas as partes, né? Para os bancos de um lado, para o consumidor de outro, que vai aprender com quem ele pode compartilhar os seus dados, para que serve aquele compartilhamento de dados, né? E os direitos que ele tem, e do outro lado também aos novos entrantes que também estão entrando num sistema novo, um sistema regulado. Isso é importante destacar. O ambiente regulatório no Brasil ele é bastante rígido, então você tem não só o Banco Central fiscalizando, mas na própria Lei Geral de Proteção de Dados você tem a previsão da criação de uma Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, todos esses órgãos fiscalizadores que vão garantir os direitos do consumidor e garantir a correta utilização dos dados. Por isso que é importante, por isso que os bancos, e é importante que os bancos tenham estruturas robustas de compliance e governança para poder assegurar que todos esses requisitos regulatórios estejam sendo atendidos. As pessoas têm um pouco de medo, né? De quanto mais informação você solta no seu cadastro, né? Você mais corre risco e tudo. Mas, assim, eu acho que é um caminho sem volta, né?
A gente, cada vez mais... Assim, eu tenho conta num banco que, para eu aprovar a operação, eu tenho que fazer um vídeo do meu rosto. Aham. Então, se eu não fizer aquele videozinho rápido de 1 segundo, não aprova a operação. Então, É. não tem como, a não ser que, né? Tudo bem, há situações que a gente sabe que tem sempre gente maldosa que vai encontrar um caminho, mas a gente está partindo para um modelo em que cada vez mais o usuário ele está participando desse processo junto com a instituição, né? Quer dizer, ele não é só um cliente, vamos dizer assim, que não se envolve na operação, ele passa cada vez mais se responsabilizar pela operação que está acontecendo. De uma certa forma, isso requer também mais informação para o lado do consumidor, né? Assim, as pessoas têm que conhecer um pouco mais e entender um pouco mais. Eu me lembro que vocês soltaram há um tempo atrás, tem uns 2 anos ou 1 ano e pouco, uma cartilha de crédito, alguma coisa assim, que a Não, Febraban soltou o que nós de fizemos informação. aqui foi no final do ano passado, com relação à LGPD, porque a legislação ela é uma legislação que é uma legislação, eu diria, relativamente complexa, né? O assunto, dados, ainda mais quando você faz uma legislação, você não está fazendo uma legislação especificamente para o setor bancário, você faz uma legislação mais ampla, né? Que engloba diversos setores, o setor de saúde, o setor de, enfim, vários setores, não só o bancário. O que nós fizemos foi, no ano passado, para os associados da Febraban, os bancos predominantemente, nós lançamos aqui uma pequena guia de boas práticas, pequeno é forma de dizer, acabou ficando meio grande, mas o que a gente fez na prática foi, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, à luz da lei, né, como é que eu translado aquela determinação legal para uma linguagem bancária. Então, eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Olha, é direito do consumidor ter acesso às suas informações. Tá? Mas, então, na linguagem bancária, que informações que a gente está falando? Né? Então, eu dei um exemplo muito simples, mas são milhares dessas definições, e com isso a gente deu uma interpretação, traduzimos um pouco do que está na lei para uma padronização do setor bancário para atendimento do que estava ali naquele processo. Esse foi um processo bastante exaustivo, nós terminamos esse guia no final do ano passado, em 2019, e por um acaso, nesse momento, nós estamos até revisando o guia, porque até em função das recentes medidas provisórias, houve lá uma pequena mudança na legislação, então a gente está até dando uma pequena refinada aqui para ver se precisa de algum ajuste. A princípio, os ajustes são mínimos, mas esse é um processo que esse guia vai tendo que sofrer versionamentos aí para frente. Então, acho que a ideia aqui da Febraban era dar um pequeno suporte, né, para as instituições bancárias, para as instituições financeiras, para saber como é que eles lidam naquilo que está estampado na lei, porque muitas vezes a lei dá um pouco de dúvida do que você pode utilizar, qual é o teu comportamento. Então, ali a gente tentou ajudar um pouco na interpretação. Nos ajudou muito nesse processo também, trabalhamos junto com uma empresa de consultoria internacional e um escritório de advogados bastante parrudo, eu diria, bastante pesado. Então, espero que o guia possa servir aí para todos os bancos, ou para quem quiser, para quem tiver interesse. Que ótimo. Bom, eu vou te explorar um pouquinho agora. Então, fica à vontade. Eu vou pedir para você fazer assim, trazer uma mensagem final. E aí eu tenho 2 públicos que são bastante, que eu lido no meu dia a dia, que são bastante interessados em mercado financeiro. Né? A gente trabalha muito com investidor e empresas aqui no DIS também, mas eu, Flávia, trabalho no meu dia a dia também muito com estudante e o pequeno empreendedor, né? E o mercado financeiro, ele
tem um certo glamour, né? E fala um pouco assim de um imaginário de crescimento, enriquecimento, sucesso, sonho, né, que o jovem tem. Então eu queria te pedir para dar assim uma mensagem tanto para aquele jovem que quer ingressar no mercado financeiro, que tem uma aspiração de trabalhar no mercado financeiro, qual o setor que você indicaria hoje que está bombando, que ele deve arriscar? E também para aquele empreendedor que está querendo montar uma fintech, ou tem um olhar para esse lado, onde você acha que ainda tem assim grandes oportunidades que não foram, vamos dizer, exploradas? Assim, Nossa, Flávia, eu que que responsabilidade você está me dando. Eu que estou te explorando. Não, tranquilo. Não é exploração, é só uma enorme responsabilidade aqui. Direcionar a vários jovens que devem estar nos escutando aqui. Eu posso dizer, claro que as necessidades que a gente tem hoje não significa dizer que serão necessidades de amanhã, né? E as de amanhã também surgirão coisas novas, acho que. Até hoje. Mas tem duas, mas tem duas áreas hoje três áreas que eu diria que a gente tem enormes necessidades. A primeira delas é, por incrível que pareça, a área de segurança cibernética. A área de segurança cibernética, essa é uma profissão que eu diria está muito em alta. A gente, inclusive, nós aqui na Febraban, semana passada acabei de montar o primeiro laboratório, a gente montando o laboratório de segurança cibernética lá na Febraban, é o primeiro laboratório setorial que a gente tem, e um dos papéis desse laboratório é formar a gente, formar o próprio funcionário dos bancos, né? Então, os bancos, eu vou ter uma capacidade de formar 60 pessoas por ano em segurança cibernética, né? E a segurança cibernética no Brasil, ela é extremamente sofisticada, né? Os nossos hackers aqui, eles são realmente bons, e isso obriga que o setor também invista muito na área de segurança. A gente gasta por ano na área de segurança cibernética com 2 bilhões de reais por ano. É um investimento muito grande. Então, eu diria para o jovem que está entrando, para o investidor, a área de segurança cibernética é uma área que ela está sempre muito aberta e sempre muito, não só de formação de mão de obra no caso do caso de estudante, mas também no caso de empresas com boas soluções de segurança cibernética e de prevenção a fraudes. Acho que esse tem sempre enorme espaço, e acho que são áreas que vão crescer muito, principalmente segurança da informação e tudo isso. A segunda área que pessoalmente eu sou um grande entusiasta, é na parte que a gente chama aqui de analytics, é a capacidade de você dar tratamento de dados brutos, né? O setor bancário, a gente tem hoje alguma coisa de 120 milhões de pessoas bancarizadas, cada uma delas lidando com milhões de informações, né? Então, no final do dia, por ano, a gente acaba tendo algumas bilhões de informações dos clientes, né? E como é que você correlaciona essas informações, né? Então, alguns exemplos, né? Um cliente, como é que eu correlaciono, por exemplo, o comportamento de um cliente a um determinado produto, né? Então, eu tenho que estar apto, por exemplo, a saber que a Flávia, eu tenho que, com base nas suas informações, eu tenho que ter a capacidade de saber que a Flávia não tem carro e, portanto, é inútil eu te oferecer um seguro de carro, por exemplo, né? Isso eu estou dando um exemplo só, mas são milhares de outros. Eu não quero te oferecer um cartão de crédito internacional se você não viaja para o exterior, por exemplo, né? E aí por aí vai, né? Questões relacionadas a crédito. Então, a parte de tratamento de dados e a correlação desses dados, eu acho que o Brasil ainda tem muito espaço para crescer. Aí não só na indústria bancária, mas também em outras indústrias, em outros setores de consumo, mas de assim, e-commerce. você está falando, eu estou aqui pensando, o setor de varejo sem dúvida, está bem mais já avançado, ele já te conhece bem mais sem dúvida, do que o teu banco, muitas vezes, né? Sem dúvida. Tá falando uma coisa que eu não tinha ainda parado para pensar nisso. Realmente tem um campo aí.
Tem um campo bom. Eu acho que os algoritmos de propensão, que a gente chama de algoritmos de propensão ao consumo, e aqui eu não estou falando só de setor bancário, estou falando de uma maneira geral, tá? Ainda tem um bom espaço ainda para avançar. Então, falando aqui comércio eletrônico, por exemplo, claro que tudo à luz, aí você tem que estar embaixo do guarda-chuva da Lei Geral de Proteção de Dados, porque tudo tem agora, tem que ter o consentimento do cliente, tem que ser uma relação transparente, mas ele tem que saber qual é a faixa etária da Flávia, qual é, né, onde é que mora, qual é a tua faixa de renda, ou qual é a tua propensão a consumir que tipo de roupa, por exemplo, qual é o teu gosto por roupa e coisas desse tipo. Então, acho que essa área de analytics, que a gente chama de analytics, de análise de dados, ela tem um espaço enorme aí pela frente. E, finalmente, eu acho que a terceira área que começamos a engatinhar, mas está avançando muito rápido, são as áreas de robótica e inteligência artificial. Hoje em dia, você tem algoritmos já, você pega as próprias Big Techs hoje já oferecem alguns algoritmos, e alguns bancos já começam a oferecer também aqui a inteligência artificial. Eu tendo a acreditar. Flávia, tem uma característica que eu gosto de ter, ainda mais quando eu vim para essa área de inovação, tem uma coisa que eu sempre falo muito com a minha equipe. Eu falo assim, olha, eu não quero fazer aqui um exercício de saber como é que está o setor bancário daqui a 40 ou 50 anos. Eu não quero, né? Daqui a 50 anos o cara vai estar fazendo transmissão de pensamento para mandar dinheiro. Não, eu não quero saber isso. Eu quero saber o que eu vou fazer segunda-feira, né? Já com base na tecnologia que está disponível, que está aqui. Então, obviamente que a gente olhando, mas eu me dando ao luxo de pensar um pouquinho mais à frente, eu acho que no futuro, e é um futuro que não está muito distante, vai ter a forma de você interagir com o teu banco ou com a empresa que você se relaciona, provavelmente não vai ser mais navegando no aplicativo, você provavelmente não vai ter mais uma série de aplicativos no teu celular, um para pedir comida, outro para comprar roupa, outro para fazer relação com o teu banco. Provavelmente você vai começar a ter alguma espécie de inteligência artificial trabalhando para você, e que você possa dizer, escuta, eu quero saber qual é o meu saldo bancário. E isso, ele tem ali um processo não só de inteligência artificial para saber qual a tua próxima pergunta e como é que é a tua rotina, mas também para saber, mas também interligando as APIs com todos os seus aplicativos, de maneira que você não tenha mais necessidade de ficar navegando em várias telas, em vários aplicativos, e no final do dia ficar com o dedo doendo, mas de alguma forma você interagir ali com o universo. O que eu acho que é o pior é que você acaba se perdendo, né? Porque, assim, esse mundo digital, ele te absorve. Então, você entra para fazer uma coisa no celular, quando você vê, você está fazendo outra. Fazendo outra completamente diferente. Perde o foco, uma facilidade. Então, eu acho que a inteligência artificial é uma terceira área, e toda a parte de robótica, foi feito foi feito recentemente, eu vi uma demonstração, que era uma incubadora, acho que não me lembro se era americana ou era britânica, mas eles fizeram um desafio que um robô tinha que ligar para um cliente tinha que ligar para um cabeleireiro, tinha que ligar lá para um número de telefone do cabeleireiro. Quem ia atender no cabeleireiro ia ser um robô, e o desafio era que o cliente não pudesse perceber que estava falando com o robô do outro lado. E aí ganhou lá uma empresa, e eu ouvi a gravação. É um negócio, é impressionante. O desafio ficou lançado e é impressionante. Num dado momento o cliente pergunta, fala, escuta, você é uma pessoa normal? E aí os caras se preocuparam até, a inteligência artificial, o cara dá uma gargalhada, o robô dá uma gargalhada do outro lado, e diz, não, eu sou uma pessoa, e ele passa a pessoa. Então, eu acho que, e olha que nós só estamos engatinhando, acho que tem espaço para muito mais aí, com aumento de velocidade de processamento, aumento de capacidade dos celulares, aumento das bandas de internet. Robôs de investimento. Nossa, os robôs de investimento, com a chegada do 5G aí pela frente, acho que abre aqui uma oportunidade. Acho que a inteligência artificial é a grande próxima fronteira que a gente já começa a cruzar agora, alguns bancos já estão fazendo uso disso, mas tem muito mais pela frente. Então é isso. Acho que são as três grandes áreas aí. Viu? Não doeu. Foi bacana. Gostei. Ótimo. Ótimo.
Ótimo, prazer bater um papo com vocês aqui. É sempre Muito um papo, bom. uma conversa muito descontraída. É ótimo conversar. Assim, estou muito feliz com esse nosso reencontro, nessa conversa, né? E acho que falamos de assuntos que são bastante pertinentes, né, para todos hoje, né, não só para quem quer empreender, ou, enfim, mas para todo mundo que está envolvido com o mercado financeiro e o setor financeiro, e todos nós estamos de alguma forma. Então, Leandro, eu só tenho que te agradecer, foi muito bom rever você, a gente bater esse papo gostoso, Ótimo. sempre descontraído. Fica o convite para você vir conhecer toda a nossa operação, que nós estamos completamente home office agora, mas a gente tinha um espaço no coworking até a pandemia, nós chegamos a ter espaço e a gente tem agora um espaço para as startups também. E aí, em breve, se você puder vir ao Rio, a gente Ótimo, vai ser um prazer. Vai ser para um você prazer. Vai ser um prazer conhecer. enorme. Muito Ok. obrigada, valeu mesmo. Flávio, obrigado. Obrigado, foi um prazer enorme. Prazer. Obrigada, Leandro. Um Tchau. abraço. Tchau. E você que gostou do nosso papo, curta o nosso canal, participe, deixe seu comentário, que é para a gente poder estar sempre buscando melhorias também, inovando, trazendo pessoas para conversar com a gente do setor que você também se interessa, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição.